Bom, então hoje nós vamos dar o início a um novo estudo, né? Só que eu queria abrir um pequeno espaço aqui para vocês, se vocês querem fazer perguntas sobre o estudo anterior. Nós estudamos sobre a origem do pecado, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre isso, tá? Então eu deixo aberto aí para vocês perguntarem ou comentarem alguma coisa, pode ser? Vocês marcaram alguma pergunta? Se ninguém perguntou, é porque duas coisas podem ter acontecido, Edilson. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. É uma dedução lógica. Bom, se vocês não entenderem nada, então o ideal é vocês reverem, né, os estudos que nós fizemos. Nós temos os vídeos estão expostos no YouTube. Vocês têm aí também no grupo os vídeos. Vocês podem estar revisando este estudo, tá? E aí, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida mais adiante, vocês podem perguntar, tá bom? É interessante vocês comentarem ou perguntarem, porque vai fixar melhor na memória de vocês. Se vocês apenas ouvirem e não anotarem os estudos, não fizerem perguntas, não haver diálogo entre nós aqui, vai ser mais complicado, porque eu vou pensar que vocês estão entendendo e vocês não estão entendendo nada. Então, isso não é ideal, né? É necessário que vocês se aprofundem e que possam estar aí desenvolvendo mais perguntas em cima do que vocês aprenderam até agora, tá? Tem certeza, gente, que não tem dúvida? Ficou claro mesmo para vocês esse estudo sobre a origem do pecado? O único problema agora, Edilson, é que quando vai para a igreja, se ouve um sermão, já começa a tentar imaginar os passos de Jesus dentro da ideia, da mensagem. Ah, entendi. Sinal Isso que aí vai está ser comum gravado. mesmo, viu, Davi? É interessante. Então, isso aí é uma coisa comum que vai acontecer mesmo, viu? E não só em assuntos específicos, mas até mesmo em assuntos proféticos, assuntos qualquer assunto que vocês ouvirem dos pregadores, vocês vão ter que estar analisando dentro da luz do Evangelho, né? Tudo que vocês têm ouvido até agora, porque é assim mesmo. Vai abrir a mente de vocês, tá? Vai fazendo um diferencial aí muito grande e é importante. E vocês vão perceber também que existem situações de textos serem apresentados e não serem devidamente explicados, né? Textos da Bíblia mesmo que vocês leem, vocês já conhecem, só que não foi totalmente explicado, foi explicado só parcialmente, e aí cabe vocês a chegarem em casa, estarem examinando, né, sobre o que o pregador mencionou, para vocês estarem se aprofundando mais. Isso acontece Legal. mesmo. Eu me acostumei com isso durante muitos anos, então vocês também se acostumam. Tem que se adaptar agora a essa nova ideia para os estudos bíblicos. Para qualquer assunto da Bíblia, qualquer assunto mesmo, né? Isso mesmo. Então, tudo bem, pessoal? Então, a gente pode avançar, então? Nós vamos para o nosso estudo de número 5. É sobre a criação em Gênesis. Esse estudo ele é importante porque segue a sequência dos estudos anteriores, né? E aqui eu queria esclarecer alguns pontos para vocês. O estudo de Gênesis, minha câmera aqui está estranha, espera um pouquinho. É que a minha filha mexeu aqui e ela não está segurando. Porque assim, gente, acho que agora está melhor. Então, o que acontece é que no estudo de Gênesis, se a gente fosse colocar mesmo, estudá-lo em detalhes, seria muito complexo e seria um estudo muito longo para nós podermos nos aprofundar, tá? Muito longo mesmo, demandaria muito tempo esse estudo. Então, a gente vai tentar pegar alguns pontos, e esse estudo é importante porque vocês começam aí a ter uma visão melhor da ciência, dentro da Bíblia, dentro do Evangelho,
e, ao mesmo tempo, vão perder mais aquele receio acerca da teoria da evolução, né? A teoria da geração espontânea, que são teorias muito fortes que a ciência desenvolveu no decorrer dos 2 últimos séculos e que trouxe grande problema e grandes conflitos para muita gente, e muita gente começou a descrer da Bíblia, achando de que o livro de Gênesis, especialmente o capítulo 1, seja apenas um livro simbólico cheio de figuras, né? E, inclusive, desde 1982, não, 1986, a Igreja Católica tem assinado um tratado, né, concordando de que, a partir do capítulo 12 de Gênesis, é que o livro realmente é verdadeiro, é inspirado, porque conta-se aí a história de Abraão. E que o capítulo 12 para trás, do capítulo 12 para trás até o capítulo 1, é tudo mito, é tudo incerteza, são lições muito teóricas e que não se tem, e são controversas. Então, infelizmente, existe esse tipo de ensinamento aí fora, né? E aí a gente tem que tomar cuidado para observar bem. A intenção aqui, no capítulo 1 de Gênesis, é esclarecer bem essa questão, tá? É torná-la da melhor maneira possível, muito real para vocês compreenderem. E uma coisa interessante, o livro de Gênesis, aqui no capítulo 1, ele não é um livro simbólico. E por que ele não é simbólico? Ele não é simbólico justamente porque você vai encontrar aqui os fundamentos da ciência. Só que antes disso, nós vamos fazer uma oração, tá? E eu peço que todos me acompanhem nessa oração, que vocês inclinem suas frontes. Maravilhoso Deus, agradecemos pelo privilégio agora de podermos estudar um novo estudo, um assunto de grande importância para abrir nosso entendimento. Pedimos a Ti a iluminação do céu, a inspiração do Teu Santo Espírito. Ajude-nos a compreender profundamente este assunto sobre a criação e que nossa fé possa se elevar, que aprendamos a confiar em Ti, nos Teus propósitos. Agradecemos por este privilégio, neste Teu santo dia, e por estarmos aqui reunidos, mesmo sendo online, mas sabemos que Tu estás conosco, dirigindo este estudo. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos a Ti por tudo. Amém. Bom, em primeira instância, eu queria mencionar para vocês o primeiro tópico dos itens que foram colocados ali, acerca da perfeição nas origens. O que ocorre é que existe até mesmo entre os criacionistas, olha, a câmera está teimosa aqui, hein, gente? Até mesmo entre os criacionistas, existe a ideia de que o Gênesis, dos versículos 1, não propriamente 1, mas o versículo 2 e 3, são versículos que mostram um universo em caos, tá? Um universo desorganizado, né? E que, a partir daí, Deus organizou tudo isso. Só que nós temos que ver se isso tem fundamento mesmo, porque aqui, nessa condição, nos primordiais das origens, né? Essa condição, este estado de coisas, realmente se achava em estado caótico, porque o caos, que é uma palavra grega que significa desordem, ela não teria fundamento num local onde o pecado nunca havia se manifestado. Nesse sentido, nós temos que compreender aqui que a formação, a nascente de nossa existência, ou da origem do nosso universo, nesse sentido, teria como fundamento a pureza, e não propriamente a manifestação do pecado, tá? O pecado aqui, ele não estava manifestado fisicamente, a não ser a partir da rebelião de Lúcifer, como nós vimos no estudo anterior. Mas vejam que apenas Lúcifer e os seus súditos, seus seguidores, que entraram em pecado, que se contaminaram, que entraram no estado de relativismo do pecado, que é o estado de decaimento, né, de sofrimento, de perda. Tanto é que Lúcifer, nós vimos no livro História da Redenção, ele sentiu isso. Ele sentiu fisicamente esta perda, né? E ele percebeu a sua queda, o seu decaimento físico e a sua glória
perdendo-se gradativamente. E não só foi isso com ele, mas também com todos os anjos que o seguiram, né? Que o seguiu. Então, nesse sentido, nós precisamos perceber que somente com os seres que se rebelaram contra Deus é que entraram nessa distorção do pecado. Em relação à natureza do universo que Deus já havia criado, que são os céus da glória, a natureza desses céus não foram contaminados, tá? Eles não foram contaminados, não sofreu contaminação. Agora, o que aconteceu com Lúcifer e com os seus seguidores, sem sombra de dúvida, eles sofreram esta contaminação. E quando se é dito aqui sobre a questão, principalmente no versículo 2, mas vamos ver primeiro o versículo 1, que diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra princípio indica o começo do tempo e do espaço. Antes do princípio, o espaço e o tempo não existiam. Agora, a partir do princípio, nós entendemos o surgimento do tempo e do espaço. Existem algumas traduções da Bíblia em que Gênesis capítulo 1, versículo 1, a palavra céus, ela não se encontra no plural, ela se encontra no singular, tá? Só que eu consultei o original hebraico, e no original hebraico está a palavra céus como u-shamai, no hebraico. E u-shamai, no hebraico, é plural. Então não pode ser traduzido como céu, singular, mas como céus, no plural. E isso é importante, por quê? Porque quando se é dito aqui, no princípio, criou Deus os céus, pelo menos observando até a palavra céus, entende-se que o princípio foi o fundamento, a origem do espaço e do tempo para a formação, para a criação de todas as coisas, tá? Para a criação de todas as coisas, de tudo que veio a existir. Então, nesse sentido, a palavra céus aqui apontar-se-ia para os universos da glória, os céus da glória, e que estariam engajados dentro do princípio, porque o princípio seria a origem do vínculo espaço-tempo que Deus havia estabelecido. Antes disso, este vínculo espaço-tempo não existia. O que existia era o excelso da glória, que nós vimos lá no comecinho, desde o início do primeiro estudo, sobre a grandeza de Deus, tá? Então, nesse sentido, quando é dito no princípio criou Deus, os céus, essa palavra céus, no hebraico é u-shamai, significa céus no plural, significa os universos da glória. Aí, nós temos uma aditiva, uma conjunção aditiva, que é a terra. Isso quer dizer que quando nós temos a introdução de Gênesis como no princípio criou Deus os céus e a terra, nós estamos sendo informados de que a formação de nosso planeta Terra foi a última coisa que Deus criou, a última coisa que Deus finalmente estabeleceu, tá? E que depois disso Deus não criou mais nada, porque ele concluiu toda a sua obra criadora. E essa inclusão da Terra, ela também é partida do mesmo princípio que Deus estabeleceu na criação dos céus, antes de nosso céu, ou seja, nosso universo, existir com a Terra. E que princípio seria este? O princípio do espaço e do tempo, o vínculo espaço-tempo. Então, neste caso, o vínculo espaço-tempo, no surgimento do nosso planeta Terra, ele deveria existir a partir da presciência de Deus, ou seja, da sua própria glória. Isso quer dizer que quando Deus criou o nosso universo, ele criou o nosso universo separado dos céus da glória que ele já havia criado. A evidência de que Deus já havia criado os céus da glória encontra-se exatamente em Salmo 68, versículo 33, que lá nos informa sobre os céus da antiguidade. A expressão céus da antiguidade demonstram que estes céus haviam sido criados primeiro e que depois o nosso céu, Shamai, no hebraico,
veio a ser criado, que se aponta para o nosso universo. Então, Shammai, no hebraico, é céu, no singular. A palavra céu no singular. Então, nesse sentido, a expressão os céus nos mostra que tanto os céus quanto o nosso céu, eles foram criados no mesmo vínculo da formação do espaço-tempo estabelecido no princípio de todas as coisas. Quando o nosso universo foi criado por Deus, ou começou a ser criado por Deus, o tempo não existia. Então, o tempo deveria, se o tempo não existia, é óbvio que a criação que Deus estabeleceu, que seria o nosso universo, seria uma criação separada dos céus da glória. Porque os céus da glória já possuíam em si mesmos o vínculo do espaço-tempo. E o nosso universo não tinha esse vínculo ainda, porque nós não existíamos e o universo também não existia. Então, para o surgimento do universo, era necessário que se deveria ter como fundamento a presciência de Deus, que é a sua glória. E nós estudamos sobre isso no estudo sobre a grandeza de Deus e também sobre a condição de existência, né? Nesse sentido, se foi a origem do nosso universo foi a partir da glória de Deus, é óbvio que não veio a partir do caos. Não veio a partir de situações desordenadas, como alguns criacionistas acreditam. Um exemplo disso, nós podemos aqui verificar no livro de Isaías, no capítulo 45, Isaías capítulo 45, versículo 19. No versículo 18 diz o seguinte, ó. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Aí vem o verso 19. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas. Existem traduções que dizem assim, não falei eu em segredo, nem do lugar do caos. Não veio ele do caos. A voz de Deus que deu origem à nossa existência, ela não veio do caos ou de algo escuro, de obscuro, ou de desorganizado, desordenado. A voz de Deus, ela veio, de fato, da perfeição de sua presciência e glória. E isso é muito importante, porque o pecado aqui, na formação do nosso universo, não existia. Então, quando nós imaginamos que provavelmente o nosso universo tenha vindo do Big Bang, como a ciência atual defende, a ciência moderna, né? Que é a ciência evolucionista, nós temos que tomar cuidado, porque o Big Bang ele não tem fundamento para a origem do nosso universo. É claro que em 1992, os cientistas pelo satélite COBE, eles captaram ruídos de fundo no espaço, tá? E esse ruído de fundo captado no espaço só foi possível por meio deste satélite COBE. E o satélite COBE ele tirou uma fotografia, né? E essa fotografia tinha estruturas em azul e estruturas em laranja para o vermelho ou para o rosa. Bom, e o que significavam essas estruturas? Essas estruturas estavam indicando o seguinte, pela captação do ruído de fundo do COBE, estava captando diferenciações de temperatura, ou seja, as regiões em azul eram regiões muito frias, e as regiões de cores assim, alaranjada e vermelhada, eram regiões mais quentes. Então, eles perceberam que o universo veio de uma origem explosiva e que nessa explosão de diferenciações de temperatura entre o frio e o quente,
é que, por meio disso, poderia haver algum tipo de ruído devido à explosão. E eles, de fato, captaram esse ruído pelo satélite COBE. Então, tanto a imagem do satélite COBE, produzida pela captação que ele fez do ruído de fundo, como também o próprio ruído de fundo, que tinha a semelhança de um rádio, quando a gente liga o rádio e tira a antena dele da sincronia, ficasse uma chiadeira, é a mesma coisa, é muito semelhante a isso, tá? Inclusive, eu tive o privilégio de ouvir como é mais ou menos o ruído de fundo, e tem exatamente essas características aí, como se fosse um rádio tivesse perdido a sintonia com a estação de rádio. Então, fica aquela chiadeira, né? Então, aquele tipo de chiadeira, eles captaram no satélite COBE. Então, qual foi a conclusão? A conclusão é de que realmente houve uma explosão no espaço. Porque após essa explosão, o calor se dispersou, houve aumento houve a queda de temperatura e aumento da densidade do gelo. Então, houve essas diferenciações e isso se combina perfeitamente bem com o ruído de fundo. Foi isso que se concluiu. E agora, como poderia isso ser refutado diante da Bíblia, sendo que a Bíblia ela não tem esse apontamento? Quando a Bíblia apresenta a criação em Gênesis 1, ela não tem nenhum tipo de referência no sentido de Deus ter utilizado uma explosão, como o Big Bang, que no inglês significa grande explosão, Deus ter utilizado a explosão para dar origem ao universo. Então, como explicar isso dentro da Bíblia em comparação ao que os cientistas encontraram? Será que os cientistas estão errados? Será que esse ruído não existe? Sem sombra de dúvida, o ruído existe sim, tá? E ele foi, de fato, receptado pelos cientistas. Mas o que poderia ser, então, este ruído de fundo? Bom, à luz da Bíblia, nós temos uma informação muito interessante. Aqui no livro de Jó, nós podemos encontrar o ruído de fundo captado pelo satélite COBE. E não só pelo satélite COBE, em 1992, mas também por um radar do Monte Palomar, se não me engano, em 1965, e por 2 cientistas também, que detectaram ruídos de fundo. Só que quando eles detectaram na forma de radiação. Eles não tinham exatamente o som, né? O satélite COBE ele traduziu essas radiações na forma de som. E aí é que eles compreenderam que, de fato, era um ruído vindo do espaço. E este ruído ocuparia todo o nosso universo. Então, para qualquer direção que você apontasse o satélite COBE, esse ruído ele vinha, tá? Ele vinha de qualquer direção para a nossa Terra. Agora, na Bíblia, já existia o ruído de fundo. Já existia? Já. E onde a gente pode ver isso? Bom, aqui no livro de Jó, no capítulo 26, e eu acho que já comentei com vocês, eu não lembro direito, mas o capítulo 26 de Jó, ele é um dos textos mais profundos no que diz respeito às origens, né? E também do mistério acerca da glória de Deus. Porque o livro de Jó é um dos trechos que revelam a presciência de Deus, tá? E uma prova disso é que os verbos conjugados no capítulo 26 de Jó, desde o versículo 5 em diante, os verbos se encontram no presente do indicativo ou muitas vezes no infinitivo. Dificilmente você vai encontrar verbos aqui no passado, tá? Verbos conjugados no passado ou no futuro. Os verbos aqui eles se encontram no infinitivo ou no presente do indicativo. E isso é muito importante. Por quê? Porque mostra que as ações de Deus ocorrem quase que no mesmo instante. Então, não existe uma diferença de tempo em Deus ter feito primeiro uma coisa, depois ter feito uma outra coisa em segundo lugar, e no terceiro lugar ele ainda vai fazer e que está pelo futuro. E é interessante essas diferenças de não existirem, porque nesse caso aqui, de Jó capítulo 26,
é revelado de fato a presciência de Deus, porque aqui o tempo não existe. É isso que é interessante. O tempo aqui não existe porque os verbos, eles se acham ou no presente ou no infinitivo. E o infinitivo é uma palavra que não tem conjugação. Já o presente do indicativo, ele tem conjugação na terceira pessoa do singular, mostrando que Deus está fazendo. É agora que ele está fazendo. Mas agora ele faz isso, depois agora ele também faz outra coisa, e agora ele também faz outra coisa. Então, é como se o agora, o tempo, ele poderia fazer diversas coisas no mesmo instante, independentemente do tempo, indicando aqui, o capítulo 26, que se trata ser realmente da presciência de Deus. Mas é claro que a presciência de Deus, ela não é revelada só no capítulo 26 de Jó, não. Existem muitos outros capítulos da Bíblia que revelam a presciência de Deus. O Salmo 139 é um exemplo disso, né? Salmo 139 e muitos outros textos. Salmos 91 tem a presciência de Deus revelada, tá? Bom, aqui no Jó capítulo 26, no versículo, falando muito sobre a criação de Deus, o seu poder, né? Justamente no versículo 14, é que a gente observa uma coisa muito, muito interessante, muito legal mesmo. É dito assim, ó, eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Aqui, Jó, mencionando sobre este assunto, aliás, não foi Jó, né? Ah, foi Jó sim que disse isso. Jó mencionando sobre isso, o que ele está dizendo? Ele está se referindo à criação de Deus, às coisas que Deus estabeleceu e que ele criou, se vocês virem o contexto, né? Desde o versículo 5, tá? Só que aqui no 14 ele diz assim, ó, eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. A orla significa o quê? As bordas de um vestido. E o que isso significa, essas bordas? Significa apenas um começo. Se nós achamos que Jó capítulo 26, ao falar da presciência de Deus, é um grande mistério, porque é realmente profundo, e ainda falando sobre a criação, do que Deus realizou e fez, imagine então falarmos de coisas maiores. Ou seja, se isso tudo é apenas as orlas do caminho de Deus, ou seja, apenas a borda de um vestido, né? Apenas a borda de um vestido. Imagine então falarmos de um tecido inteiro, do vestido, né? Da glória de Deus. Ou seja, nós estaríamos aí nos adentrando em mistérios absolutamente desconhecidos. Então, é nesse sentido que Jó está dizendo. Mas veja só o que ele continua dizendo aqui. Eis que isto, essas coisas todas, são apenas as orlas dos seus caminhos. Tudo que Deus fez e criou. E quão pouco é o que temos ouvido dele. Ouvido de quem? De Deus. Então, se essas coisas são misteriosas, o que não dizer acerca de Deus? Aí ele continua, aí ele diz assim, ó, prestem bem atenção. Quem, pois, é a conclusão, é uma pergunta, mas é uma pergunta conclusiva, porque ele coloca assim, quem, pois, esse pois aí é uma conjunção conclusiva, tá? Ele está concluindo, apesar de fazer uma pergunta. Então ele diz, quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? É exatamente nesta frase que você vai encontrar o ruído de fundo. Como assim? Veja só. Quem, pois, entenderia o trovão? O trovão é o quê? Um barulho. É um ruído. É um estrondo. Entenderia o trovão do seu poder? Do poder de quem? De Deus. Então, por que Jó está dizendo estas coisas? Ele está nos informando de que estas coisas gloriosas foram perdidas por causa do pecado. Com a manifestação do pecado, nós perdemos até mesmo o conhecimento da voz de Deus, que se torna como um trovão aos nossos ouvidos, e do seu poder, o poder de ter criado todas as coisas, o poder de ele ter estado aqui presente em nosso universo, criando todas as coisas em apenas 6 dias ou 7 dias. Então, é nesse sentido que Jó está nos mostrando. Mas o incrível é que ele diz assim, quem pois entenderia o trovão? Então, quem pode realmente entender este som, este ruído? Por que ninguém entende? Porque ele se tornou um ruído, um trovão aos nossos ouvidos, mesmo sendo do poder de Deus.
Então, isso significa o quê? Significa que nós perdemos o contato com Deus por causa da manifestação do pecado. Isso quer dizer que quando o pecado apareceu, se manifestou, e nós vamos estudar isso mais para frente, né? Quando o pecado se manifestou, o nosso universo, ele perdeu a conexão com a divindade, com a glória da perfeição de Deus. O nosso universo entrou numa instabilidade. A instabilidade dos átomos, a instabilidade do equilíbrio entre a luz e as trevas, a instabilidade do equilíbrio entre o espaço e o tempo. E neste desequilíbrio, o que aconteceu? As leis do universo, as leis da matéria, elas também se instabilizaram. E essa instabilidade trouxe o chamado ruído. Então, nós temos apenas uma noção, um vestígio de que aconteceu alguma coisa no universo e que nós perdemos a conexão com Deus. Nós perdemos esta ligação com a glória de Deus. Tá? E justamente por causa dessa perda, é que nós temos apenas um vestígio de ruído, que os cientistas captaram, que é justamente um som de um trovão. É um ruído estranho, é uma chiadeira de um rádio que perdeu a sintonia. Então nós perdemos o contato com Deus. E a imagem mostrando as diferenças de temperatura, do quente para o azul, ou seja, do vermelho para o azul, que seria a perda de temperatura, não seria resultado de uma explosão? Não. Mas seria o quê? Seria o afastamento da glória de Deus. Exatamente o afastamento da glória de Deus em relação ao nosso universo. Porque quando Deus veio a este universo, ou ao nosso momento de sermos criados, que é justamente Gênesis capítulo 1, que nós vamos agora estar iniciando realmente esse estudo, exatamente aqui, a glória de Deus inundava tudo. Inundava a tudo o que poderia existir. E nesse sentido, a glória de Deus predominava tudo. E nada se perdeu da glória de Deus, porque o pecado aqui não havia se manifestado. Agora, a partir do momento em que Deus começou a criar todas as coisas e o pecado veio em seguida, nós perdemos essa conexão com Deus. Então, o ruído do poder de Deus, ou o trovão de seu poder, nós podemos conhecê-lo na captação do satélite COBE, quando os cientistas perceberam a radiação de fundo, ou seja, o ruído de fundo. E o mais impressionante, novamente dizendo isso para vocês, o ruído de fundo, ele não vem apenas de uma única localidade, tá? O mais incrível é que ele ocupa todo o espaço do nosso universo. É isso que é incrível. Então, para qualquer lugar que você apontasse o satélite COBE, para qualquer direção, o ruído de fundo, ele seria ouvido, porque ele viria de todas as direções. Então, vejam só, e isso é que é curioso, se o ruído de fundo vem de todas as direções, né, do norte, do sul, do leste, do oeste, de todas as direções, obviamente, a fotografia que ele teve, né, ou os desenhos que ele produziu, mostrando a coloração de vermelho para azul, como eu expliquei para vocês, que o vermelho seria alta temperatura e o azul a baixa temperatura, então essas variações de vermelho para o azul, ou seja, este esfriamento, não poderia ter sido por causa de uma explosão. Por que não? Porque a explosão teria que ter vindo apenas de um único lugar, ou do leste, ou apenas do norte, ou apenas do sul, ou do oeste. Mas não, essa coloração, essa diferenciação colorida, de vermelho para azul, ou do calor para o mais frio, ela é captada em todo o espaço, nas 4 direções do nosso espaço. E isso é interessante. Isso quer dizer que a glória de Deus, na realidade, era manifestada em todo o nosso universo. Só que ela foi afastada. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz que nós estamos destituídos da glória de Deus. Esta destituição significa o afastamento da glória de Deus, que é o que nós hoje compreendemos como o chamado ruído de fundo. E não porque houve uma explosão. E nós vimos isso em Isaías 49:15, de uma forma muito clara, de que Deus não veio do caos, ou não veio de uma coisa obscura, desconhecida, ou de uma desordem. Muito pelo contrário,
as palavras de Deus, a sua voz não veio dessas regiões obscuras, mas sim veio de sua glória, de sua presciência. Porque vocês viram que no contexto do versículo 18, ele estava falando exatamente sobre a criação. Pena que o nosso tempo é curto, né? Pois é. Agora nós vamos entrar aqui no versículo 2. O versículo 2 diz o seguinte: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando é dito que havia trevas sobre a face do abismo, essas condições não significam desordem, tá? Não, não. As trevas, elas foram criadas por Deus. Nós vimos isso no estudo sobre a condição de existência, em Isaías capítulo 45, versículo 7, de que Deus criou as trevas. As trevas foi a origem da escuridão. Apenas a origem da escuridão. E a origem da escuridão, ou propriamente, entre aspas, do nada, não quer dizer o pecado. Muito pelo contrário, ela pode se firmar na questão do espaço para que viesse a existir o corpo, o volume, a fim de ocupar esse espaço. Essa é uma realidade, a gente não pode negar isso. Tá? Então, quando se fala aqui que havia trevas sobre a face do abismo, refere-se à escuridão. Tá? E Deus havia já criado isso. Por enquanto, aqui você não percebe vestígio de pecado ou de distorção do universo. Muito pelo contrário, o que nós verificamos até aqui, no momento, é a presença das trevas e o abismo. Tá? O abismo, o que seria exatamente o abismo? Bom, o abismo, no hebraico, ele também pode ser compreendido não só como regiões abissais, ou seja, aquelas regiões que têm os penhascos, né? Aquelas regiões de grandes vazios, grandes buracos. Mas o hebraico também nos dá uma informação interessante. Ela também nos informa, a língua hebraica, nos informa que abismo também se refere a águas. Isso significa, então, o quê? Significa a presença de água. Havia trevas sobre a face das águas. Tanto é que o contexto vai dizer assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Observe que a palavra face, no versículo 2, é repetida 2 vezes, né? A palavra face. Então você tem a face do abismo e a face das águas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque o abismo, considerando o abismo como um vácuo, vamos supor assim, como que o vácuo pode ter face? Se ele é nada. Então, ele não pode ter face. Não faz sentido isso. Então, este abismo aqui representa as águas. Para a gente entender bem que isso é verdade, existe um exemplo aqui na Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 15, quando é dito sobre o cântico de Moisés, quando Moisés atravessou, né, o Mar Vermelho, quando o Mar Vermelho se abriu pelo poder de Deus, pelo sopro de Deus, e toda a nação de Israel, quase 1 milhão de pessoas, atravessaram aquele mar, um mar aberto. E aqui no Cântico de Moisés, ele agradecendo a Deus por este grande milagre, essa grande maravilha, ele diz, contando o seguinte, no versículo 5, os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. Quem é que desceram como as profundezas como pedra? As profundezas como pedra? Os egípcios. Os egípcios, eles foram tragados pelas águas. E interessante que os abismos os cobriram. Então, o que seriam esses abismos? As águas. Então, as águas também são abismos. E, neste caso aqui do texto de Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, a palavra abismo significa as águas. No início do versículo 2, quando diz, e a terra era sem forma e vazia, muita gente acha, né? Agora a câmera ficou estranha, né, gente? Por causa da luz aqui. Acho que agora melhorou. Muita gente acha
que a Terra era como se fosse uma massa sem forma, como se fosse uma lama a vagar o espaço, né? Os cientistas evolucionistas, eles defendem que havia aqui, tem uma expressão que eu estou tentando lembrar agora, como se existisse aqui um caldo gigantesco de partículas, todas elas densas, ou seja, derretidas. E que nesse caldo gigantesco, né, nessa sopa gigantesca de partículas densificadas, ou seja, derretidas, e derretidas por causa do calor, do imenso calor, e isso é originado pela explosão do Big Bang, é que a Terra daí foi aos poucos se esfriando, porque ela foi vagando no espaço devido à explosão, né? E até se tornar em elemento seco. Só que entre os criacionistas, acredita-se que aqui a Terra era como se fosse uma lama, né? Uma lama que tivesse vindo do espaço e vagando sem fim no espaço. Algo sem forma, uma estrutura totalmente caótica, né? Vagando no espaço. Por isso que ela não tinha forma. E ela era vazia porque não tinha ninguém morando nela. Só que isso não é verdade. E por que isso não é verdade? Porque se nós pensarmos dessa maneira, nós estaremos correndo o risco de termos uma visão muito parecida com os evolucionistas acerca da origem do nosso universo, a origem do planeta Terra, do nosso planeta. E esse tipo de visão, esse tipo de pensamento, não tem a ver com o evolucionismo. Tá? Nós temos que tomar cuidado com isso aí. Então, o que nós precisamos entender aqui? Quando a Bíblia diz, e a terra era sem forma e vazia, é que existe um segredo em Gênesis, e nós vamos ver isso durante a criação, tá? Que existe dois pontos fundamentais na criação do nosso universo e da Terra. Estes dois pontos fundamentais é o quê? É a forma e o conteúdo. A forma e o conteúdo. O conteúdo é o vazio e a forma é a existência de alguma coisa. Como aqui é dito que não havia forma e era vazia, então é óbvio que ele não existe. É óbvio que aqui ele está inexistente. E se nós pensarmos o contrário, se nós imaginarmos que realmente é uma lama que estava ali no espaço vagando, né? Um caldeirão, um caldeirão, não é um caldeirão, um sopão, né? Gigantesco de partículas, né? Densas. Então, nós vamos ter que admitir que Deus usou a matéria pré-existente para a formação do nosso universo. Nós vamos ser obrigados a admitir que Deus utilizou a matéria pré-existente para a formação de nosso universo. Este pensamento está errado. Porque aqui no Espírito de Profecia, na página 415 do livro Ciência do Bom Viver, falando exatamente sobre a criação, a senhora White disse o seguinte, página 415 e 414 e 415, tá? Ela diz assim, ó, na criação da Terra, Deus não dependeu da matéria pré-existente. O que seria depender da matéria pré-existente? Seria o seguinte, essa lama, essa terra sem forma e é vazia, né, porque não tem ninguém morando nela, é sem forma porque não tem uma forma geométrica, então ela estaria por aí jogada, vagando. Aí Deus capturou ela e a organizou e a formou como o planeta Terra. Isso seria utilizar Deus, na sua criação, utilizar a matéria pré-existente para existir a Terra. Tá? Deus não fez isso. E outra coisa, mais uma vez quero dizer para vocês, a palavra forma
não é apenas a moldura geométrica. O texto aqui em Gênesis, o segredo dele é que a forma não é uma questão de moldura geométrica. Apenas a moldura. Não, a forma é existência. É exatamente existência. E o vazio significa o conteúdo que Deus irá preencher nesta existência. O que seria, então, exatamente este conteúdo? É a natureza dessa existência. Então, você tem duas coisas importantes. Você tem a forma, que é a existência do ser. Não importa que ser seja esse. Pode ser uma pedra, pode ser água, pode ser uma árvore, pode ser um inseto, pode ser uma pessoa. Tá? Primeiro, nós temos a forma. Então, a forma é a existência do ser. E o vazio é o quê? É a ausência de natureza. Então, Deus, ele primeiro cria a forma, depois ele cria a natureza dessa forma. Quando ele cria a natureza dessa forma, você tem um ser absolutamente, perfeitamente criado. É um ser perfeito criado. Aqui diz, ó, na criação da terra, Deus não dependeu de matéria pré-existente. Falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Salmos 33, 9. Ora, se ele falou e tudo se fez, ele mandou e logo tudo apareceu, significa que antes de ele ter falado, antes de ele ter mandado, nada existia. Absolutamente nada. Por quê? Porque não havia forma e era vazio. Então é isso que precisa ser esclarecido aqui. Porque senão nós vamos entrar no mesmo pensamento dos evolucionistas, de que havia algo esquisito vagando no espaço, desorganizado, e Deus de repente pegou e começou a formar tudo. Não é assim. Tá? Não foi assim que Deus trabalhou. Aí ela continua. Todas as coisas materiais ou espirituais apareceram diante do Senhor Jeová à sua palavra. Isso quer dizer que nada havia existido antes. Aí alguém pode dizer assim, tudo bem, Edilson, mas será que essa lama espacial aí que vagava, Deus já não havia criado antes, para depois ele, mais no futuro, ele pegar essa forma, e essa coisa informe, e começar a trabalhar com ela, para depois torná-la no nosso planeta Terra? Não será isso que Deus fez? Olha, entenda bem uma coisa. Quando a Bíblia fala que ele criou pela sua palavra, significa que tudo que veio a existir perfeitamente. É impossível que Deus fale uma coisa e essa coisa venha a existir de maneira informe, de maneira caótica. Porque senão, aquilo que viesse a existir seria derivado de uma fonte também caótica. Se aquilo que veio a existir era caótico, então ele seria derivado de uma fonte também caótica. E a palavra de Deus não é fonte caótica, a palavra de Deus é perfeita. As palavras de Deus são retas. Existe um texto aqui na Bíblia que diz isso. Quer ver, ó? Aqui em Isaías... Nosso tempo já passou, né? Mas é Isaías capítulo... Deixa eu ver aqui. É, aqui mesmo. No versículo 19. Né? Nós vimos esse texto já agora há pouco. 45, 19 de Isaías. Diz assim, ó. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que fala a justiça e anuncio coisas retas. A palavra de Deus, ela é retilínea, ela é pura, ela é perfeita. Lá em Salmos, no capítulo 12, deixa eu ver aqui. No versículo 6 diz assim, ó, as palavras do Senhor são palavras puras. Como que a palavra de Deus que deu origem à matéria
poderia produzir matéria impura, matéria caótica, matéria abiótica. O que é matéria abiótica? Matéria morta. Como que Deus poderia criar matéria morta? Ou abiótica, ou caótica, ou instável? As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Então, a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é pura, ela é reta. Então, quando Deus deu origem, pela sua palavra, à existência de nosso planeta, ou de tudo que existe em nosso planeta, tudo que veio existir foi perfeito, foi puro. Não havia impureza, não havia instabilidade, não havia o caos. Isso não existia, tá? Todas as coisas materiais ou espirituais apareceram diante do Senhor Jeová à sua palavra e foram criadas para seu próprio desígnio. Os céus, no plural, e todo o seu exército. O que significa o exército dos céus? Significa a ordem dos céus, tá? Então, a ordem da existência de todas as coisas veio a existir pela palavra da boca de Deus. A terra e tudo quanto nela há vieram à existência pelo sopro da sua boca. Então, nesse sentido, o que veio a existir, o que foi realmente criado, veio de forma perfeita e agradável a Deus. Por isso que Deus dizia que era bom. Então, isso nós temos que ter em mente, pelo menos agora neste princípio de estudo, né? Porque aqui nós temos que finalizar, devido ao nosso tempo, que já está passado. Mas eu quero que vocês entendam que a origem do nosso universo, né? E a origem de nossa Terra, ela veio de fonte pura, de fonte não caótica, não de fonte instável, mas que, de fato, Deus criou o nosso universo em glória, a partir de sua glória. E que o pecado fez com que o nosso universo perdesse essa conexão com a glória de Deus, essa sintonização com a glória de Deus. Por isso que nós temos um universo ruidoso, né, que é o ruído de fundo, com perdas grandíssimas de temperatura para o azul, ou seja, para o frio intenso, para o extremo frio. Por isso que o nosso universo tem quase 300 graus abaixo de zero de temperatura fria. 300 graus negativos, né? 300 graus negativos de temperatura fria. Seria aí 273 graus de temperatura bem fria, 273 graus negativos. Então, aí você começa a entender de que nós perdemos essa conexão. O que os cientistas, na verdade, encontraram pelo satélite COBE, na realidade, eles encontraram o afastamento da glória de Deus. E isso, para nós, deveria ser um motivo muito grande de alegria, de percebermos que, de fato, nós tivemos um Criador. E ele teve que se afastar de nós devido ao pecado. Ou, na verdade, nós nos afastamos dele, né? Por causa do pecado. Tá certo? Então, eu termino por aqui. E no próximo sábado nós estaremos dando continuidade ao nosso assunto sobre a criação em Gênesis, ok? Deus abençoe a todos vocês. Levi, obrigado pelo acompanhamento aí, né? E nós vamos estar encerrando, ok? Eu queria que... Levi, você pode fazer oração para nós aí? Para encerrar? Posso? Oremos. Santo e querido Deus, obrigado, Senhor, por teu cuidado. Pai, te agradecemos pela sua misericórdia e por nos darmos a condição de conhecer os teus mistérios e fazermos parte da tua criação e de um dia, ó Deus, regressarmos para o Éden que tu tem preparado para cada um de nós. Pai bendito, fica com as nossas famílias, dá-nos condição, ó Deus, de bem te representar e que esse conhecimento que adquirimos agora, ó Deus, e no nosso dia a dia, nos que virão, possamos investir para evangelizar outros que ainda não te conhecem. Fortalece nossa vida, Deus, te agradecemos pela presença do Espírito Santo em cada um de nós. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Levi.